A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos irmãos, a todos vocês que estão conosco nesta tarde maravilhosa de terça-feira. São 15 horas e está começando mais um Missão Desafio em Ação, nosso programa onde compartilhamos conhecimentos, informações sobre o campo missionário e sobre a obra missionária do Senhor que está espalhada em toda a terra. Eu sou Vitor Soares e eu quero te convidar a estar junto conosco durante esta hora que estaremos juntos hoje falando sobre um tema maravilhoso, um tema muito importante para cada um de nós. Antes de falarmos sobre isso, eu quero agradecer pela sua presença e convidar você a estar interagindo conosco nos nossos canais de comunicação. Se porventura você nos assiste por meio do YouTube, do Facebook ou do Instagram, deixa lá o teu comentário, vai interagindo conosco. A gente sempre tem aquele momento de mandar o agradecimento, um abraço a todos os que estão juntos conosco, tá bom? Então vamos lá, irmãos, para o nosso momento de hoje. Nós vamos estar falando sobre um tema maravilhoso da palavra do Senhor, que envolve bastante a obra missionária em todos os lugares. Todos aqueles que se sentem comissionados ou que desejam servir em missões, eles precisam encarar este tema cedo ou tarde em algum momento das suas vidas. E o tema que nós vamos falar nesta tarde é sobre a necessidade da preparação missionária. Nós vamos estar falando sobre este tema neste programa. Então, se você talvez tem dúvidas sobre o que envolve a necessidade de se preparar para missões, o que envolve o processo de estudo, de capacitação, fica conosco nesse tempo, que eu tenho certeza que vai ser um período maravilhoso de aprendizado para mim e para você que está aqui. Mas antes, vamos ter um momento de oração? Então feche seus olhos e ore comigo em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia. Te louvamos, Senhor, por mais uma semana, Pai amado, que o Senhor nos permitiu iniciar. E, Pai Santo, neste momento eu quero apresentar diante do Senhor, Pai, este tempo que estaremos reunidos na Tua presença, que estaremos compartilhando, Pai amado, da Tua palavra, da necessidade, Pai Santo, de preparação para o serviço na obra missionária e de como nós, Senhor, cada um de nós, os que me assistem, a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos, podemos cooperar como servos no Teu reino, para engrandecer o Teu nome. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Pai, para que sejamos ministrados naquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa tarde. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós, quando pensamos nesta palavra, preparação, imediatamente nos vem uma ideia em nossa cabeça. Nós temos a ideia de uma atividade que necessita ser feita e nós temos aquilo que pensamos ser necessário para alcançá-la. E o processo de preparação, ele envolve justamente isso. É o meu desejo de adquirir essas ferramentas para que eu possa cumprir uma atividade que está diante de mim. E se pararmos para pensar, e aqui eu quero deixar já a primeira frase registrada nessa tarde, para a nossa vida, existe uma necessidade de preparação para todas as coisas que nós vamos fazer. Se você parar para pensar com calma em qualquer tema, nós podemos elencar uma necessidade de preparação. Ora, quando um casal vai se casar e estão indo constituir uma nova família, eles precisam se preparar para aquilo. Há casas para observar, há decisões relacionadas à vida financeira, as decisões sociais, as decisões familiares daquele casal. Tudo isso envolve uma preparação. Se nós precisamos de um novo emprego, e vamos buscar um novo trabalho, precisamos também de uma preparação envolvendo esta nossa decisão. É preciso levar em conta as nossas capacidades, dons e objetivos e buscarmos o melhor trabalho que se adeque à nossa capacitação naquele momento. Tudo isso envolve preparação. Tudo aquilo que vamos fazer, desde dirigir um carro a comprarmos algo no mercado, envolve preparação em todas as nossas etapas da vida. E para isso, ao nosso redor, nós temos constituídas estruturas que vão nos conduzir à preparação em cada uma dessas áreas. Quer ver como é simples? Olhe comigo algumas das estruturas de preparação que a nossa sociedade fornece. A primeira das estruturas que nós podemos observar, ela é a família. E a família, como estrutura de preparação, ela cumpre um papel fundamental em nossa vida. Desde pequenos, quando somos educados por nossos pais, nós somos nutridos por essa estrutura
que nos acolhe desde pequenos, nos provê com alimento, nos provê com educação, nos provê com os laços sociais, que são indispensáveis para a nossa vivência como seres em sociedade, como seres humanos, pessoas capazes de nos comunicar e de interagirmos com os outros à nossa volta. A família tem um papel fundamental no assentamento das pedras que vão compor a base das nossas emoções. Todos nós sabemos, obviamente, que quando pessoas têm uma infância conturbada, uma base familiar destruída, a sua vida no futuro se torna muito mais difícil. Não digo que são fadadas ao fracasso, mas com certeza precisam enfrentar vários desafios que poderiam ser contornados se elas tivessem uma estrutura familiar diferente. Então a família é uma estrutura de preparação para a nossa vivência enquanto seres humanos, enquanto seres sociais. Um outro exemplo de estrutura de preparação que podemos citar é a nossa escola. Desde pequenos, quando chegamos na escola, nós vamos encontrar nesta estrutura de preparação um outro propósito e um complemento àquilo que é a atitude familiar. A escola nos prepara com ferramentas como a leitura, a escrita e essas primeiras habilidades que vão colocar em nós alguns ensinamentos acadêmicos que são necessários para nós começarmos a exercer determinadas funções no mundo moderno. Ora, a função de comprar e vender, o conhecimento das finanças, as operações aritméticas, o conhecimento sobre a história do nosso país, geografia, as disciplinas elementares tais como ciência, matemática, geometria e português. São disciplinas que contam com a função desta estrutura de preparação. É na escola que são desenvolvidas também noções sobre educação cívica, educação social, sobre princípios de autoridade e respeito a figuras como os nossos professores, os nossos diretores, as pessoas ao nosso entorno. É na escola, muitas vezes, que encontramos reforçados os hábitos de termos rotinas, de termos horários, de termos atividades que precisam ser feitas através da atividade de casa, atividades em classe, atividades em grupo e assim por diante. Então a escola também é um exemplo de uma estrutura dedicada à preparação das crianças e dos jovens para serem humanos socialmente engajados e capazes de exercer as suas primeiras operações dentro de uma sociedade. Nós também podemos citar como desenvolvimento natural da escola uma outra estrutura de preparação que é a faculdade. É o nosso terceiro exemplo de uma estrutura de preparação dedicada a nos colocar, desta vez de forma mais ativa e presente na sociedade ao nosso redor. Ora, na faculdade aprendemos a especialização nas habilidades técnicas que serão necessárias para quando nós buscarmos um emprego e nos consolidarmos profissionalmente no meio em que nós vivemos. É na faculdade que nós encontramos possibilidade de aprendermos e estudarmos habilidades que serão necessárias em trabalhos específicos, como a área de medicina, como a área de enfermagem, engenharia, administração e tantas outras. É nela que nós conseguimos as ferramentas necessárias para nos colocarmos como bons profissionais em uma sociedade que está constantemente mudando. É através de uma faculdade que nós conseguimos acesso a uma possibilidade profissional que vai nos garantir talvez maiores chances de termos ganhos financeiros maiores e, consequentemente, de termos um modo de vida mais estável. Então a faculdade também é um exemplo de estrutura de preparação dedicada a isso, a capacitar indivíduos para assumirem o seu lugar no mercado de trabalho. Mas existem também outras estruturas de preparação talvez menos conhecidas na nossa sociedade. Uma delas podemos citar como exemplo a igreja. A igreja também, enquanto corpo de Cristo, enquanto organização constituída, ela também é uma estrutura de preparação. Só que nesta vez, dedicada a algo um pouco diferente dessas estruturas que falamos antes. Na igreja nós encontramos uma estrutura de preparação dedicada à nossa edificação espiritual, ao aprimoramento dos dons e talentos que nos foram dados por Deus, para tornar o seu nome conhecido durante toda a terra.
em todo o nosso tempo de vida, a igreja cumpre um papel fundamental a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. É nela que nós nos relacionamos como família, como corpo. É nela que nós aprendemos sobre o melhor uso das nossas capacidades para o reino de Deus, e não apenas para o nosso benefício próprio. É nela que nós encontramos a sabedoria e aprendemos sobre a autoridade daqueles líderes que foram constituídos por Deus para estarem sobre nossa vida, nos transmitindo os ensinamentos e as orientações da santa palavra do Senhor. Então a igreja também é uma estrutura de preparação que nos capacita com as ferramentas necessárias para que nós estejamos nos nutrindo da palavra de Deus e que nós encontramos força e companhia para servirmos ao Senhor a cada dia, independente da nossa esfera. Seja no nosso trabalho, no nosso colégio, faculdade, em nossa família. A igreja está presente porque nós fazemos parte deste corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Então aqui nós temos 4 exemplos de estruturas de preparação. Nós podemos citar também apenas, para não ficar apenas nessa questão funcional, uma outra estrutura de preparação que também é muito presente nos nossos dias, que seria uma academia. Uma academia é uma estrutura de preparação onde nós vamos e capacitamos o nosso corpo a exercer condicionamentos físicos que vão nos proporcionar maior saúde, maior resistência, maior capacidade de estarmos exercitando e executando determinadas funções por um período maior de tempo. É na academia que a nossa resistência física é trabalhada, condicionada, e isso nos possibilita um melhor padrão de vida. Mas agora eu quero deixar uma pergunta para você, e desde já queria que você colocasse nos comentários a tua opinião sobre isso. A pergunta que eu quero deixar para você refletir enquanto nós vamos seguir adiante falando sobre essas estruturas de preparação é a seguinte: e para todas essas coisas, vimos que há estruturas. Mas a minha pergunta que eu quero colocar para você é essa: e para o anúncio do Evangelho? Será que não precisamos de preparação? Será que para anunciarmos o Evangelho, que é uma mensagem específica, que é uma atividade que vai demandar de nós esforço, conhecimento e tantas outras coisas, será que para isso nós não precisamos de preparação? Ora, se vamos a um hospital e vamos cuidar de uma pessoa que está enferma, nós precisamos ter estudado essa enfermidade. Nós precisamos conhecer as raízes de cada uma dessas coisas. A raiz do problema, a raiz da solução proposta. Precisamos conhecer um pouco sobre aquilo que é necessário dos procedimentos clínicos envolvidos, os medicamentos e tudo aquilo que vai ser necessário para a cura dessa pessoa. Mas se estamos falando de uma enfermidade física e vemos que é necessário tanto preparo, o que dizer sobre a enfermidade espiritual do pecado, que está sobre toda a humanidade? Será que quando vamos falar de alguém que está a respeito da sua alma com uma enfermidade severa, uma enfermidade que vai levá-la para o inferno por toda a eternidade, não apenas matá-la fisicamente, mas colocá-la em um estado de sofrimento eterno? Será que quando vamos falar deste tipo de enfermidade, nós não necessitamos também de conhecimento sobre as estruturas envolvidas? Será que não necessitamos conhecer o diagnóstico dessa doença, os seus sintomas, a sua gravidade e principalmente o processo de cura e de acompanhamento rumo à liberdade desta doença? Ora, se para um enfermeiro tratar de uma gripe demandam anos de esforço, o que dizer desta enfermidade que é muito mais séria do que qualquer virose, do que qualquer doença terrena e que tem um peso imenso, não apenas durante 60 ou 70 anos da nossa existência, mas durante toda a eternidade? O que dizer? Será que não precisamos de preparação para isso? Será que nós não precisamos observar bem aquilo que vamos fazer, porque estamos lidando com algo muito sério?
Essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Desde já eu quero convidar você a entender que é possível que nós estejamos preparados. É possível que nós estejamos de posse de ferramentas dispostas por Deus para estarmos abordando esta questão do pecado, da necessidade de salvação que as pessoas aí fora têm. É possível que nós estejamos sendo preparados para isso. E eu quero convidar você, antes de entrarmos nas estruturas de preparação espiritual para a nossa vida e para a obra missionária, que é o anúncio do Evangelho, eu quero convidar você a refletir comigo na biografia e na história de vida de alguns homens que foram preparados por Deus para estarem comunicando essa solução para esse problema em cada uma das suas realidades. Quando vamos olhar para o pecado, percebemos que não é algo que surgiu hoje. Desde Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos o ser humano caindo na desobediência, que levaria posteriormente à morte, desde o momento que Adão e Eva consomem aquele fruto e caem neste pecado, na desobediência às leis de Deus. A palavra do Senhor nos diz que, por causa disto, o pecado passa ao homem. E a partir dali, ele morreu. Ele estava sentenciado à morte. Desde Adão, passando por toda a história da humanidade, nós vamos encontrar vários nomes nos quais o pecado sempre esteve presente. Nos tempos de Abraão, nos tempos de Moisés, nos tempos de Davi, nos tempos dos profetas, na época de Cristo. Enquanto houver fôlego humano sobre esta terra, existe uma mancha do pecado que se estende em toda a criação. O pecado, ele é atemporal. Desde aquele momento ele permanecerá, sabe-se lá por quanto tempo, até que Cristo venha e nos livre desta mancha em toda a terra. Até que o inimigo das nossas almas seja julgado e sentenciado por toda a eternidade. E aí sim, o pecado deixará de existir, pois estaremos com Cristo no paraíso. Estaremos reinando ao seu lado, como criação redimida e salva por Ele e por seu precioso sangue. Mas desde então, o pecado se arrasta desde o princípio até hoje em dia. E talvez você possa me dizer, Vitor, eu sou um pecador, eu tenho pecado, eu conheço pessoas que vivem em pecado. Talvez em sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, não é difícil pensarmos em pessoas que necessitam dessa mensagem salvadora. Mas uma coisa eu quero falar para você nessa tarde. É preciso pensar que se você ouve essa mensagem, e se você foi alcançado pelo sangue de Cristo, você tem a missão de anunciar àquelas pessoas que vivem em pecado o poder salvador e a possibilidade da graça de Cristo, mediante o arrependimento, por meio do seu sacrifício. A cada uma delas, isso precisa ser anunciado. A mensagem do Evangelho precisa ser proclamada a cada uma dessas vidas, porque não sabemos o dia nem a hora que o nosso Senhor voltará. E o relógio está correndo, e uma vez que ele volte, não haverá mais tempo para arrependimento, porque ele não virá desta vez para salvar, mas sim para julgar e colocar a justiça divina sobre a vida daqueles que não se arrependeram. Isso é muito sério, não? Mas o que eu quero encorajar você nesta tarde é a refletir comigo que é possível se preparar. E vamos olhar isso através de alguns exemplos de preparação. Eu quero que você reflita comigo nestes personagens bíblicos que se prepararam para cumprir a missão que estava imposta diante de cada um deles. E o nosso primeiro exemplo nesta tarde é o profeta Jonas. Nós encontramos a sua história no livro da Bíblia que leva o seu nome. Eu quero convidar você a ler comigo Jonas, a partir do capítulo 1, e vamos refletir um pouco sobre alguns aspectos da preparação deste homem, no anúncio da mensagem de arrependimento do Deus que o havia chamado. Então, se você está com sua Bíblia, abra sua Bíblia em Jonas, no capítulo 1, e vamos ler juntos a partir do versículo 1, para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas se levantou
Jonas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Neste momento, irmãos, eu quero fazer uma reflexão com vocês a partir desses 3 primeiros versículos. Nós vamos seguir lendo mais alguns versículos juntos, mas até aqui nós temos algumas informações na história desse homem. Sobre o profeta Jonas, nós sabemos que ele era filho de Amitai e que ele havia recebido uma ordem direta de Deus. O Senhor fala a Jonas para ir a uma cidade específica e clamar contra ela, ou seja, para advertir essa cidade de que se eles não se arrependessem, o juízo do Senhor estaria sobre eles. Porque a maldade dessa cidade estava muito grande e havia subido até a presença de Deus. E aqui é necessário que nós pensemos em algumas coisas. A cidade que o Senhor declara para que Jonas vá até ela era a grande cidade de Nínive, uma cidade muito grande na região da Mesopotâmia, aonde ficava próxima ali a região da Babilônia, da Assíria, e que tinha uma língua específica naquele lugar. Nínive falava um idioma que era diferente da língua de Jonas. Era um idioma chamado acádio, ou sumério acadiano. Língua falada na Babilônia naquele tempo. Perceba, Jonas recebe uma responsabilidade de falar algo da parte de Deus aos ninivitas, em um outro país, em um outro contexto, em uma outra língua. E Jonas, a princípio, recusa esse chamado, porque Jonas tinha um coração duro. Ele não acreditava que aquele povo mereceria se arrepender dos seus pecados. A nação assíria já havia sido inimiga do povo de Deus. E quando Jonas se recusa a isso, ele tem uma atitude diferente. Jonas toma um navio que ia para Tarsis, que era uma cidade que, segundo estudos, ficava aproximadamente na costa da Espanha, o outro lado do continente, do outro lado do mar Mediterrâneo. É como se Deus dissesse para você ir para a direita e você tomasse o caminho para a esquerda e para o mais distante que você consegue. Essa é a decisão de Jonas. Uma ordem direta que demandava o uso de capacidades específicas e Jonas simplesmente se esquiva e tenta fugir. Mas a história não termina aí. Eu quero convidar você a seguir lendo comigo a partir do versículo 4. Vamos ler juntos. Então, o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então, neste momento, irmãos, na história, nós encontramos aqui agora no desenvolvimento, Jonas entra nesse navio, o navio é alcançado por uma tempestade súbita. E podemos afirmar que era uma tempestade súbita porque naquele navio estavam vários marinheiros. E gente do mar, marinheiros, pescadores, naquele tempo especificamente, sabiam perfeitamente quando o tempo ia virar ou não. Eles sabiam das marés, eles sabiam do sinal de tempestade que aparecia no horizonte, eles sabiam que quando o céu estava de um jeito em um dia, aquilo indicaria chuva no próximo. Eles sabiam que quando o mar estava calmo, de maré baixa em uma manhã, aquilo indicaria um determinado horário no dia seguinte para que eles pudessem sair e carregar os seus barcos. Então aqueles homens eram experimentados na navegação.
Mas o mal que se abate sobre eles é muito súbito, é repentino, é inesperado. E a palavra nos conta que eles temem muito, e Jonas está ali. E nós encontramos uma menção interessante, dizia que cada um deles clamava ao seu Deus. Provavelmente esta frase nos indica que ali haviam pessoas de nacionalidades diferentes, religiões diferentes, fés diferentes e línguas diferentes. E quando aquele homem incomoda Jonas e diz assim, olha, de que povo tu és? Qual é o teu Deus? E o que é que tu vens fazer aqui? Jonas se levanta e se identifica diante das pessoas daquele navio falando, eu sou hebreu e sirvo ao Senhor, o Deus do céu e da terra. Naquele momento nós encontramos aqui uma menção específica sobre Jonas e um relance sobre esta habilidade que ele possuía. Jonas estava indo para um outro lado do continente, na nação da Espanha, provavelmente, que falava uma língua. Mas ele tinha sido mandado para a nação assíria, que falava outro idioma. Jonas tinha capacidade de se comunicar com as pessoas naquele barco, de várias nacionalidades. Então vemos aqui um homem que tinha ferramentas para comunicar-se e para levar adiante a mensagem que Deus queria que fosse passada para outras pessoas. Você percebe no preparo envolvido na vida de Jonas? Jonas tinha um preparo dado por Deus para o cumprimento da sua atividade. E o que falar então de Daniel? Quando pensamos na história de Daniel, eu quero convidar você a observar comigo Daniel a partir do capítulo 2, do versículo 1. Vamos estar lendo juntos e entender um pouco mais dos aspectos que envolviam o preparo deste jovem diante do Senhor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que se declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse, tive um sonho, para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram, ó rei, vive eternamente, diz o sonho ao teu servo, aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o que me foi, me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Perceba aqui este problema para refletirmos. Daniel havia sido levado a uma outra nação, a nação da Babilônia. Naquela nação havia um rei chamado Nabucodonosor que tem um sonho misterioso. Chama os seus sábios e pede a eles, olha, eu tive um sonho e eu quero saber o que significa. Esses homens dizem, tudo bem, rei, nos conte qual é o sonho e nós lhe diremos o que o sonho quer dizer. Mas aí o rei adiciona esse elemento. Então, aí é que está. Eu não me lembro do que sonhei. Então a questão é, se você me disser o que eu sonhei e o que significa, eu te presenteio. Se você não acertar o sonho e não puder me dizer a interpretação, todas as casas de vocês serão feitas um monturo e vocês sofrerão grandemente. Perceba este problema. Como será que Daniel se preparou para isto? Quais seriam as ferramentas que o profeta Daniel teve ao seu dispor para lidar com esse problema? Isso e algumas outras coisas nós veremos no nosso próximo bloco. Fique conosco, já já nós voltamos para seguirmos com essa história em nome de Jesus. Nós estamos aqui para lembrar você que, conforme as informações que tem recebido na igreja, no site, nas transmissões nossas, estamos num mês festivo e, como todos os anos, completando aniversário, tanto eu e a Leonor de pastoreio aqui na igreja, como também aniversário da igreja. São 5 momentos especiais. Acompanhe aí as informações, participe com qualidade, participe de tudo, não fica longe disso não.
Nós queremos te encontrar aqui, estamos preparados. Chegou mais alguém importante. Assim como ela chegou, chega você também para todos os momentos do nosso aniversário. Esperem, não falta, tá? O amor acabou.
estamos de volta, 3h36, estamos mais uma vez reunidos no nosso programa Missão Desafio em Ação, nosso encontro semanal para falarmos sobre a obra missionária e aprendermos um pouco mais do Senhor naquilo que Ele tem feito em toda a terra, em todas as gentes. Nós estamos falando hoje sobre a importância da preparação para a obra missionária. Então, se você chegou agora, nós estamos conversando um pouco sobre alguns personagens da palavra do Senhor que estiveram envolvidos em um processo de preparação para o cumprimento daquilo que Deus tinha com cada um deles. Estamos falando agora sobre o nosso segundo personagem, que é Daniel. Nós vimos em Daniel, no capítulo 2, um problema colocado naquela nação, que o rei Nabucodonosor havia tido um sonho, colocou aquilo diante dos seus sábios. E quando os sábios estavam ali, reunidos para dar a interpretação daquele sonho ao rei, o rei coloca diante deles o problema no qual ele não se lembrava do sonho que havia tido. É neste cenário que Daniel está inserido. E quando vamos olhar como Daniel contorna essa situação, a resposta está no capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler juntos Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, para que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim eles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias pôs o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a de Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. Conforme vires, te hajas com os teus servos. Ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Você percebe? Daniel passa por uma preparação para obter de Deus as ferramentas necessárias para prosperar nessa situação. Diante de um problema que aparentemente ninguém resolveria, Deus dá a Daniel o entendimento na ciência e nas visões e nos sonhos através de um processo de santidade, santificação pessoal que Daniel apresenta diante daquela nação corrompida. Ele propõe não se contaminar com os falsos deuses. Ele propõe ser fiel ao Deus que o havia chamado. Mas mais do que isso, Daniel também possuía ferramentas necessárias para entrar no palácio. Ora, o chefe dos eunucos buscou jovens que não houvessem defeito, nos quais não houvesse defeito físico,
de aparência, que fossem inteligentes, versados nas ciências. Então Daniel tinha conhecimento. Daniel tinha boa aparência. E Daniel tinha fidelidade no seu coração diante do Senhor. Então Daniel tinha ferramentas necessárias para o serviço de Deus. O nosso terceiro personagem que precisamos olhar rapidamente é o apóstolo Paulo. E nós vamos olhar isso no livro de Atos, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 3. Nós vamos encontrar um dos casos que já falamos aqui anteriormente sobre o apóstolo Paulo. A palavra do Senhor nos fala: varões, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a sua origem e a sua identidade como judeu. Mas mais à frente, quando vamos acompanhar a partir do versículo 22, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo mudando um pouco essa sua estratégia. Ele dá o seu discurso aos judeus que o ouviam. E agora os judeus fazem a reação esperada ao discurso de Paulo. A palavra diz: ouviram-no até esta palavra, levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrojando de si as vestes e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E no versículo 25 encontramos: e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Perceba agora aqui a estratégia do apóstolo Paulo. Para os judeus, ele diz: olha, eu sou judeu. Varões e irmãos, sou judeu. Paulo usa esta ferramenta. Ele tinha este preparo. Quando o tribuno vai levá-lo para ser açoitado, ele questiona o tribuno: opa, eu sou um cidadão romano. Você pode mesmo mexer, tocar em um cidadão romano sem ser autorizado? O tribuno fica com receio, mas a multidão segue adiante e começam a querer judiar de Paulo. Ainda mais, e no capítulo 23 de Atos, nós encontramos Paulo retornando à sua identidade de judeu. Capítulo 23 de Atos, no versículo 1, nós vamos encontrar esse texto que diz assim: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. E Paulo com raiva exclama, Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho dizendo: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E no versículo 7 encontramos: havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então perceba a estratégia brilhante de Paulo aqui. A sua dupla cidadania, a sua capacitação e preparo o possibilitavam que ele tivesse essa condição de exercer este jogo para melhor atingir o propósito que Deus havia colocado diante dele. Diante dos judeus, ele se identificava como judeu, ele falava como judeu, ele discutia as escrituras judaicas nas sinagogas. Diante dos gentios, ele usava o direito da sua cidadania romana, ele usava o método grego, ele se comunicava em grego e latim. E ele circulava nessas esferas porque ele tinha preparação da parte do Senhor para isso. Ora, o que falarmos também do nosso quarto exemplo de preparação? O profeta Neemias, que servia no Império Persa, sobre o domínio do rei. E que quando vai a Jerusalém, na palavra do Senhor, volta entristecido. E o rei olha para ele e diz: Neemias, você está triste? O que houve? Em Neemias capítulo 2, a partir do versículo 4, nós vamos encontrar esta história citada e um exemplo da preparação de Neemias. Ao expressar a tristeza no seu coração, o rei fala o seguinte: que me pedes agora?
Então orei ao Deus dos céus. E disse o rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a edifique. Neemias se prepara para essa missão que Deus havia dado. Ele vê Jerusalém destruída, ele vê aquela cidade em chamas, e ele pede para reedificar os muros de Jerusalém. Ao longo dos outros versículos, vamos encontrar Neemias se preparando, dizendo, rei, me dê cartas para que eu possa passar pelas terras, me dê autorizações para que eu possa levar a madeira, me dê garantias que eu vou conseguir cumprir a minha missão. E aqui eu quero lançar, diante desses exemplos que coloquei, eu quero lançar mais uma pergunta para você refletir. Se você puder colocar essa resposta nos comentários ou refletir em seu coração, sinta-se à vontade. A pergunta que eu quero fazer a cada um de vocês vai estar aparecendo nesta tela neste momento. Para uma missão de Deus, para a missão de anunciarmos o Evangelho, quais, em sua opinião, são os motivos para que eu precise me preparar em termos de missões? Quais os motivos para a preparação missionária? Será que você já parou para pensar sobre isso? Se você não parou para pensar sobre isso, eu tenho alguns para falar para você. Eu quero passar para você alguns dados e estatísticas sobre a nossa missão desafio que podem muito bem ser aplicados, de um modo geral, a todo o campo missionário e todas as agências missionárias que existem aí afora. Na nossa missão desafio, nós temos presença hoje em 32 países. São 4 continentes nos quais estamos espalhados. Muitos lugares nesta terra. E diante de tudo isso, o que você faria se você estivesse em qualquer lugar e você ouvisse essas expressões direcionadas a você? Se você ouvisse pessoas falando frases como Yanapawan Kimanchu, ou talvez Excusez-moi pour vous demander, ou talvez Tayanakacho Kyomante, idiomas que você não conhece, como Kannst du mir helfen, e Katupa Chepitivo, e talvez ambientes conhecidos, idiomas conhecidos que poderiam te dizer Can you help me? Ou me puedes ayudar? Todas essas frases que falamos estão presentes em campos de atuação da nossa missão, em países nos quais temos trabalhos, em locais onde temos pessoas sedentas de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. E em cada uma delas a expressão dita é a mesma. E essa expressão quer dizer, você pode me ajudar? Ora, nós estamos falando aqui de algo que vai além de apenas uma frase. Estamos falando de algo que envolve o grito desesperado de uma alma sedenta. O grito desesperado daqueles que necessitam do anúncio da proclamação do Evangelho do Reino. Será que existe necessidade para a preparação dessa obra? Será que você consegue ajudá-los falando apenas em português? Será que você consegue ajudá-los sem entender as nuances existentes em cada um desses países? Eu não conseguiria. Talvez você não consiga. Mas para resolver este problema, Deus concedeu graça aos seus servos. E nós temos uma ferramenta que está à sua disposição, à minha disposição, que é o Centro de Formação Missionária Alfa. E é sobre isso que eu quero abrir esta possibilidade para você. Nós temos hoje uma estrutura dedicada ao aprendizado da obra missionária. Essa estrutura é composta hoje por um sistema de preparação dedicado à ministração de mais de 40 disciplinas para cada um dos que chegam naquele lugar. Nós envolvemos aspectos como preparação idiomática. Nós providenciamos ferramentas para a capacitação da comunicação do Evangelho em um âmbito transcultural. Nós promovemos a integração entre teoria e prática e temos um custo-benefício no uso dessas ferramentas e na aplicação dessas coisas na vida das pessoas de uma forma maravilhosa. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Você, pastor que me ouve agora, você, servo do Senhor, você, jovem cristão, casal, aquele que entende verdadeiramente o chamado de Cristo diante da sua vida. Reflita. As portas do CFM Alfa estão abertas para você. O que é necessário para que você faça? Para que você tome a decisão de colocar a sua vida diante do Senhor e viver em completa dependência e preparação, assim como todos esses personagens bíblicos que vimos até aqui.
para levar o evangelho a outras pessoas. Obviamente, não estamos falando aqui de uma atividade que é feita de forma leviana. Não estamos falando de algo que vai render prestígio ou frutos humanos e terrenos aos olhos dos homens. Porque não é isso que é a obra missionária. Não estamos falando aqui apenas sobre algo que vai te dar um diploma para ser pendurado em uma parede apenas. Mas estamos falando sobre um sistema dedicado única e exclusivamente a providenciar ferramentas para que a vontade de Deus alcance estas almas que estão em outros lugares, separadas de nós por outras línguas, por outras visões de mundo, por outros problemas, por outras situações políticas, econômicas, históricas, culturais, até mesmo dentro do nosso país. Ora, nós temos pessoas que necessitam ser alcançadas em nosso Brasil. Sertanejos, ciganos, indígenas, ribeirinhos. Temos pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos pobres que estão nas ruas. Nós temos ricos que estão em grandes empresas. Todos necessitando ser alcançados pelo Evangelho da graça de Cristo. O que você pode fazer a respeito? Essa é uma reflexão que quero colocar diante de você. Esta é a pergunta. O que você pode fazer a respeito? Será que você pode simplesmente ignorar estas realidades e seguir vivendo a sua boa vida? Será que você pode silenciar talvez a voz do Senhor dentro do seu coração que coloca em sua alma a certeza de que você é um vocacionado para isso? Se você é um jovem, será que Deus não te chama para anunciar o Evangelho às nações? Se você é um irmão, uma irmã na sua igreja, será que não há um brado do Senhor para que você tome um passo a mais na tua caminhada cristã? Será que não é isso que Deus quer para a tua vida, para a tua família? Se você é um pastor que me ouve nesse momento, será que não há alguém na tua igreja, na tua comunidade de fé, que tem essa vocação e que o Espírito Santo está preparando dia após dia para direcioná-lo, assim como fez com Saulo e Barnabé em Atos no capítulo 13, quando ele fala: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado? Todas essas coisas envolvem vários elementos. Envolvem sensibilidade ao chamado de Cristo. Envolve humildade para reconhecermos o direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas. E uma vez reconhecido este direcionamento, uma vez escutada essa voz, exigirá de nós um comprometimento gigantesco para essa jornada que não é fácil. Demanda esforço, demanda estudo, demanda preparação, demanda conhecimento e certeza de que não estamos indo para uma colônia de férias, ou não estamos indo apenas talvez para uma caravana missionária. Não haverão talvez grandes fotos a ser postadas em redes sociais. Não haverão holofotes sobre a nossa vida. Não haverão aplausos muitas vezes, mas talvez lágrimas derramadas em noites silenciosas. Talvez vamos parar para uma pessoa, como aquele jovem à beira do caminho, o qual foi alcançado pela graça de Cristo expressa através da figura do bom samaritano. Talvez sacerdotes passaram ao largo, levitas também. Mas talvez nós somos como esses que foram alcançados pela graça. Para a sua reflexão, eu quero deixar esta frase que uma vez vi em um dos livros que li. O Evangelho é como um mendigo contando a outro, aonde existe pão. Eu quero que você reflita sobre isso. Se você tem curiosidade sobre como funciona o CFM Alpha, vai estar aparecendo para você os nossos números para contato, da Missão Desafio, das nossas redes sociais na tela. Entre em contato para saber o que mais você pode fazer. Se você é um vocacionado, entre em contato neste número que está aparecendo, no site da Missão Desafio, www.missãodesafio.com.br, nas redes sociais, e converse conosco. Quero fazer o CFM Alpha, o que preciso? Teremos o maior prazer em atender você. Eu sou um pastor e quero enviar a minha ovelha, o que preciso fazer, irmão Vitor? Entre em contato conosco, converse conosco. Com a graça do nosso Senhor Jesus, hoje temos uma estrutura
que está à disposição para o serviço e para o assessoramento de todas as informações que sejam necessárias. E por que fazemos isso, irmãos? Porque nós fomos alcançados por essa graça. E um verdadeiro vocacionado de Cristo entende que ele não pode ficar parado, enquanto vidas e mais vidas se encaminham para o inferno todos os dias. Então reflita sobre isso nessa tarde. Há uma necessidade de preparação. Você soube disso. Há uma estrutura dedicada à preparação para a obra missionária. Agora você também já sabe disso. Como ovelha, líder, pastor, o que você pode fazer? Esta é a reflexão que eu quero deixar para você nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer neste momento a cada um de vocês que está nos assistindo. Quero deixar mensagens aqui para cada uma das pessoas que separaram este tempo gostoso que estivéssemos juntos e estão conosco até aqui. O irmão Roberto Rodrigues, a irmã Tâmara lá de Suzano, irmão Esdras de Rio Claro, em São Paulo. Mandar um abraço especial para a irmã Tamires Santos, irmã Gislene Cristina, o irmão Eduardo Castro, nosso ex-aluno do CFM Alfa, que se prepara também para ir para o campo missionário. Um abraço especial para um pastor da nossa obra, nosso querido pastor e missionário Josinaldo Cavalcante, da nossa igreja de Suzano, em São Paulo. Mandar um abraço especial para o irmão Vicente Antunes, a irmã Maria Lúcia, a irmã Val, da OBPC de Pirassununga, no interior do nosso estado, irmã Núbia Sueli, e agradecer a todos vocês. Há muitos outros nomes que não podemos citar, mas que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero pedir a você que ore para que Deus levante pessoas para a obra missionária. Eu quero pedir a você que coloque o seu coração diante do Senhor, para que Deus te incendeie com esse ardor pela obra missionária. Por aqueles que dão a vida preparando missionários. Por cada um dos professores e pastores que dedica tempo e recursos para estar indo ali, no CFM Alfa, ministrar a cada um daqueles que serão, como diz o nosso querido diretor e vice-presidente da Missão Desafio, o pastor Ronaldo Rampazzo, os príncipes e princesas do Senhor. Quero que você coloque a vida de cada um dos envolvidos nesta obra diante das suas orações. E se esta é a vontade do nosso Senhor Deus, que o Espírito Santo incendeie a sua vida a cada dia com mais desejo pela obra missionária. Que Deus o abençoe grandemente. Eu espero você aqui na próxima terça-feira, às 15 horas, onde vamos estar tratando agora de outros temas relativos à obra missionária. Nos nossos próximos programas traremos informações agora mais focados nos campos e locais onde temos trabalhos. Vamos contar com a participação de missionários que estão no campo, missionários que estavam e estão porventura no Brasil, e vamos conversar sobre vários temas. Então esteja conosco todas as terças, a partir das 15 da tarde, onde teremos esse período maravilhoso de aprendizado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero orar agradecendo a tua presença e desde já nos despedir para uma tarde abençoada. Então feche seus olhos e ore comigo. Pai amado Senhor, muito obrigado por este tempo, Senhor, no qual ouvimos pela tua palavra e pela vida daquele, Senhor, que uma vez o teu Santo Espírito tocou, da necessidade, Pai. Ouvimos a respeito desta palavra, necessidade de preparar-nos para cumprirmos o teu chamado, Senhor. Pai amado, eu te agradeço pela vida de cada um daqueles que separou esta hora para estarmos juntos. Eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida de cada um daqueles que estarão assistindo este vídeo depois e clamo a Ti, Espírito Santo, que a Tua presença gloriosa incendeie os corações de cada um, para que mais e mais trabalhadores sejam colocados na seara do Teu santo reino, Pai. Deus amado, nos coloca em posição de preparo, em posição de intercessão, em posição de colaboração, Pai, para que a Tua obra siga avançando. Quero louvar a Ti, Senhor, pela instituição da qual fazemos parte, pela nossa igreja, o Brasil para Cristo, pela vida dos nossos pastores e líderes, e pela vida de cada um daqueles, Senhor, que o Teu Santo Espírito tem bradado nos corações a respeito da Tua obra missionária, Pai. Deus, guia-nos para estarmos servindo a Ti e louvando o Teu nome a cada instante. Eu Te agradeço
e despeço-me do Senhor em nome do teu santo Filho Jesus, desejando uma excelente tarde a todos nós. É o que te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Te espero na próxima terça às 15 horas. Que você fique na paz do nosso Senhor Deus. Uma excelente tarde e que Deus o abençoe.